Graça e paz, queridos! Sejam muito bem-vindos ao programa Restaurando Vidas. Eu sou a apóstola Thaís Fantin e o objetivo desse programa é contar os testemunhos e aquilo que Deus faz na vida das pessoas. Portanto, eu já vou te pedir um favor. Curta esse canal, compartilhe com a maior quantidade de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que muitas vidas serão restauradas, transformadas através do que escuta neste programa. Se acontece aqui, também pode acontecer aí com você. Aproveita e comenta também, porque toda vez que você comenta, aumenta o algoritmo do YouTube e entrega para mais pessoas. Então isso ajuda esse programa a ser divulgado e também ajuda as pessoas a terem uma vida transformada. E hoje eu estou muito feliz, porque eu estou recebendo um casal muito querido dessa igreja. Sejam muito bem-vindos, Nelson e Regina. Para mim é uma imensa alegria recebê-los aqui. Amém. Glórias a Deus. Sejam A bem-vindos. gente também. Muito feliz, apóstola, de estar aqui, falando um pouco da nossa vida, né? Que poucas pessoas conhecem, mas hoje a gente vai abrir e vai ser, com certeza, bênção. Amém. Amém? É isso mesmo. Eu creio nisso. Estamos aqui para contribuir, né, para o reino se expandir, né? Para que Jesus volte, Amém. né? E busque a sua igreja, essa igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E transformada, né? Porque Deus Transformada. transforma vidas, né? Vidas. Deus muda histórias. O nosso Como Deus mudou é um a Deus minha. sobrenatural, como mudou a de vocês. Isso aí. Bom, então eu quero saber a pergunta trivial desse programa, né? Quem era o Nelson e quem era a Regina antes de Jesus? Bem, eu perdi meus pais muito cedo, né? Com 15 anos, minha mãe ficou doente, eu tive que cuidar dela. E com 18 para 19 anos, eu perdi minha mãe. E depois de 2 meses, eu perdi meu pai. Uau. E nessa época, eu já tinha conhecido o Nelson. E logo após, a gente casou. A gente era muito novo, inexperiente. E a gente passou por muitas lutas, né? Além do problema financeiro, né? De um começo de vida, assim, difícil. A gente não sabia nada da vida. Eu era super inexperiente, nunca tinha trabalhado. A minha vida era só na minha casa, cuidando da minha mãe, né? E de repente eu tive que administrar um lar. E ainda um lar de um marido alcoólatra, né? E através disso, a gente teve muito sofrimento, né? E o Nelson vai contar um pouquinho de como foi, né, irmão? Nossa vida. É isso mesmo. E eu vou contar um pouco, apóstola, a minha chegada, né? Até aqui, um pouco da minha história lá atrás, para a gente decorrendo, né? Até eu chegar nessa mulher linda aqui, ó, que está aqui do meu lado aqui, né? A palavra de Deus fala que aquele que encontra uma esposa encontrou o favor do Senhor. Verdade. Né? Deus me favoreceu com essa mulher linda, maravilhosa aqui, né? 33 anos de casado já, Uau, que somos avós, temos uma neta, né? E por trás de todo o homem vitorioso, assim, digamos que vence na vida, tem uma mulher por trás, né? Ela me dá bronca também, viu, apóstolo? Ela pega no pé, né? Por isso Ela ela é me dá- virtuosa, né? Exatamente, né? São coisas de mulher. Mulher é assim, Deus já fez o homem com umas características e a mulher com outras, Sim. né? Então a mulher tem o jeitinho dela, tudo, né? Esse jeito que fascina, né, o homem. E o homem é o jeito mais dele mesmo, né? Deus já fez tudo, a gente já vem de fábrica assim, né? É verdade. E eu nós chegamos aqui em São Paulo, fomos morar no Butantã, né? E éramos em 8. Meu pai e minha mãe, 6 irmãos, 4 morreu lá no interior, da onde a gente veio, e ficamos em 8. E a gente foi criado num contexto, digamos assim, num lugar, fomos inseridos numa cultura ali, que era a comunidade, né? Então a gente se espelhava, os meninos daquela época se espelhava muito nos malandros mais, né, adultos, nos traficantes de droga. E eu tinha muito isso. Quando eu via uma pessoa assim, a gente falava, tinha o linguajar do jeito que era naquele ambiente, né? Na malandragem, na gíria e tudo. Eu cresci, nunca fui um bandido, assim, por assim dizer, né? Mas eu estava com o meu pé já pronto para ser ponto para entrar no crime, porque eu fui criado nessa cultura, né? A gente
ia muitos para centro de macumba, né? Minha família foi muito, né? Tinha uma irmã minha que foi bastante, hoje é crente mesmo, até o tutano. Glória a Deus. A mulher é crente daquelas fervorosas, sabe? Que não larga Jesus por nada. Eu admiro muito a fé dela. Então a gente foi criado nesse contexto, né? Então a gente se espelhava nessas pessoas. A gente não tinha uma visão do que é o reino de Deus, do que é a igreja. A gente não conhecia, né? A gente conhecia ali o pessoal que morava ali, naquele contexto. E o tempo foi passando, né? E uma certa ocasião, eu peguei umas armas para vender, né? Que vinha até de Juiz de Fora, em Minas. E comecei a vender arma e tal. E certa ocasião me colocaram numa situação lá que eu não sei, né? Por onde que veio aquela conversa, que eu acabei, né, entrando numa, digamos assim, numa situação que me complicou a minha vida. E eu tive que ir lá para o João 23, que era outro bairro e tal, e fiquei lá, né, um pouco, e muitas das vezes Deus já falou comigo, sabe, nitidamente eu já ouvi Deus falando comigo muitas vezes em sonho, em visões, né, e eu sempre tive esse né, com Isso Deus. mesmo nessa época. Mesmo assim, fazendo nessa... coisas que não agradavam a Deus, você ouvia. Um pouco mais para frente, né? Dessa época, um pouco mais para frente, eu já sentia Deus me chamar. Sabe quando a gente sabe que precisa ir para a igreja e tal, mas não vai, né? Porque o mundo ele Vai chegando. Ele tem um brilho que você fica cego, né? O inimigo ele é muito astuto, não é muito, né? Tá muito mais além da gente, na frente da gente, então a gente acaba caindo nessas coisas, porque o mundo ele atrai a gente, tem um brilho, né? Que seduz, né? O ser humano, né? Então eu fui para esse lugar e eu lembro muito eu estava pensando muito de uma pregação do Jonathan Edwards, né? Quando seu pé resvalar. Está lá no livro de Deuteronômio 32, 35, que ele prega ali pecadores na mão de um Deus irado. Aí ele fala, quando o seu pé resvalar, e o meu pé estava resvalando. E eu fui por lá entender, resvalar, o que é resvalar? Imagina você uma cova aqui, o seu pé aqui, pronto para ele resvalar e você descer ladeira abaixo. Então estava dessa forma, eu já estava com o pé lá no mundo do crime e outro pé fora. Só faltava colocar o outro pé para mim entrar de vez, de cabeça, né? Porque a arma eu já estava com a arma na mão, já estava, né, praticando, assim, vendendo armas. E uma vez a gente foi também para Minas Gerais, numa excursão, e nós passamos a noite toda bebendo, né? Bebendo, usando droga, né? Eu nunca fui muito de usar droga, assim, sempre gostei da bebida, porque a bebida me deixa alegre, solto, né? E a droga me deixava meio cabeça baixa, meio sério e tal. E passamos a noite toda bebendo. Aí chegou lá no lugar que a gente foi, Poços de Caldas, eu estava com um revólver, com uma arma, e chegamos de manhã cedo, fomos beber, estava a mesa forrada de cerveja, de bebida, e fomos beber. E eu peguei e falei assim, ó, e tinha uns tonel de pinga do alambique lá, eu ia lá e bebia, toda hora ia lá e bebia, toda hora, sabe? Ia lá e bebia. E quanto mais eu bebia, mais eu ficava de pé. Né? Quanto mais eu bebia, eu não caía, eu ficava mais ligado, né? E com aquele revólver, Satanás colocou na minha mente o intuito, a intenção de fazer um assalto. E eu vi um senhor saindo do Banco Itaú, eu fui querer assaltar ele. E uma das vezes que Deus falou comigo foi essa vez, né? E quando eu falei para os meninos, fica mais de lado aí que eu vou assaltar aquele senhor ali. E quando eu fui para assaltar, Jesus falou assim para mim, olha para trás. E eu titubeei, né? Porque da primeira vez a gente fica sem saber, né? E ele falou, olha para trás. E quando eu olhei para trás, vinha vindo um carro de polícia, eu desisti do intento de fazer aquele assalto e guardei a arma. O carro de polícia passou por nós, ficou olhando, mas não parou. E foi um livramento de Deus. Foi uma vez que eu senti Deus falando comigo no meu interior, olha para trás. Né? Nitidamente ele falou na minha consciência, para mim olhar para trás, e eu olhei. Esse foi um escape que Deus me deu. Amém. E aí eu fui para lá pro João 23, né? E morava com a minha irmã, na casa da minha irmã. E certa vez eu estava na rua assim, e quando eu olhei para cima
na rua descendo, veio uma minha irmã, essa que é crente que eu falei, com a Regina. Só que eu não conhecia a Regina, né? Nunca tinha visto. E quando eu olhei para lá, Deus falou, essa aí vai ser sua esposa. Você acredita? Deus falou comigo, essa é sua esposa, ela vai ser sua esposa. 33 anos junto. Uau! Com essa mulher virtuosa, né? Batalhadeira. Ela é guerreira, uma mulher guerreira, uma mulher que se tiver que arregaçar a manga e colocar a mão na massa, ela vai para cima. Ela é sensacional, a Regina eu amo essa mulher aqui em todo o meu coração. Ela é linda, olha. É linda. E aí Deus falou para mim. E aí ela falou, oi, eu falei, oi e tal. E aí a minha história começou a mudar a partir desse momento que eu conheci ela, né? Eu tinha 23 para 24 anos. E quando a gente casou, meu pai tinha acabado de falecer, né? E aí a gente foi morar com a irmã dele, que morava num condomínio. Ele tinha de 23 para 24 anos, você tinha 18. Não, quando a gente casou, eu tinha 20, né? Meu pai morreu no dia que eu fiz 20 anos. Foi 20? Foi. No dia que eu fiz 20 anos, meu pai faleceu. E minha mãe faleceu 2 meses antes. Entendi. Meu pai era aquelas pessoas antigas, sabe, pastora, que era muito apaixonado. Ele não conseguiu ficar sem minha mãe. Logo que ela faleceu, ele infartou. E a gente foi morar com a minha cunhada, né? Porque a gente casou, pastora, não tinha ninguém para instruir a gente. Não, espera, né? Era uma mais outra um pouquinho, época, né? Espera mais um pouquinho, não casa agora, né? Não, aí, como eu também já tinha perdido meu pai, eu tinha mais o quê, né, pastora? Tinha minhas irmãs, que elas, nossa, foram mãe para mim. Mas aí a gente casou. E a gente estava construindo no terreno da minha sogra, mas a gente foi morar com a minha cunhada. A gente morou 6 meses, só que a minha cunhada, ela já era evangélica, então ela não aceitava que o Nelson bebia. Ele bebia no quarto, escondido, e depois colocava a latinha na bolsa para depois jogar fora. E minha cunhada era super rígida, porque ela era evangélica, né? Aí a gente pegou e foi morar lá no Mirante, onde a gente mora agora, só que era em outra casa, né? Era na casa da minha sogra. A gente construiu e foi morar lá. E aí a gente morou 13 anos. E nesses 13 anos, o Nelson bebia, né, amor? 8. Ele bebia muito, muito. Com 3 anos de casado, a gente teve nosso primeiro filho, o Gabriel, ele que nos deu a netinha. Ele tem 30 anos agora. E depois de 5 anos, a gente teve a Mariana, que agora ela vai fazer 25 anos. E a Mariana não lembra, assim, dessa época do Nelson, que ele bebia, né, muito. O Gabriel já lembra, né? O Gabriel, ele lembra que... ele não lembra como que o Nelson era, assim, quando ele bebia. Porque ele bebia, pastor, e ele tomava calmante. Ele era viciado em calmante. Então, ele misturava, ele bebia e tomava calmante. Aí a pessoa fica como se fosse drogada, né? Fica fora de si. Fica fora de si. E ele ficava fora de si. E o Gabriel não lembra dessa fase. Ele lembra, sim, que o Nelson mandava ele comprar cerveja, essas coisas ele lembra. A Mariana, graças a Deus, não lembra. Nem lembra nada. Não. A gente morou lá durante 13 anos. Depois a gente construiu na mesma rua, né? A gente comprou um terreno, aí já começou a melhorar. Porque assim, o Nelson bebia, mas ele não era uma pessoa que não trabalhava. Assim, ele não parava em emprego, né, amor? Ele foi parar emprego depois que ele parou de beber. Porque a pessoa fica assim, né, pastora? Ela bebe, depois não vai trabalhar, né? Fica aquela coisa sem... Calinhaca, principalmente na segunda-feira. É o dia da ressaca, né? Ou pessoa que não gostava, pastora, de trabalhar de segunda-feira. De segunda-feira eu não queria trabalhar, não. O corpo não deixava. Cada ressaca, né? Cada ressaca. Bebia, aí você não tinha ânimo pra você ir trabalhar. E ele ficava assim doido, sabe, pastora? Como se fosse drogado. Aí ele queria escrever em mim. Ele escrevia todinho em mim, pastora. Pegava uma caneta, escrevia assim, fazia desenho. Era maluco. Por causa do remédio, né? Do diazepam. Eu tomei esse remédio por conta... E você tomava os remédios por quê? Então, porque eu tinha problema de insônia. E uma vez eu fui fazer um tratamento, né? E ele me receitou os remédios. Só que ele mandou tomar o remédio um certo tempo e eu acabei me viciando nisso. Eu fiquei dependente desses remédios, né? E não podia misturar com bebida alcoólica. Lógico. Aí eu bebia, né? Porque eu não queria largar a bebida e fiquei dependente do remédio. Ele não morreu aí foi uma luta. Foi uma luta para mim parar com isso. Uma luta muito grande, muito terrível.
Até que eu encontrei uma médica e ela falou para mim, eu falei, eu não tô aguentando mais, né? E ela falou, vou te ajudar, né? Eu falei, nossa, ela falou, ó, você toma o remédio, é um comprimido, você vai cortar ele na metade, né? E você vai tomar esse que o outro que eu vou te dar natural. Eu cortei na metade, comecei a tomar metade e depois um outro. Depois cortando um pedacinho, metade da metade e o natural. E foi aí que eu consegui os desmames, exatamente. Foi aí que eu consegui parar de tomar esses remédios, né? E eu fiquei viciado. Foi uma coisa terrível. Imagina. Uma coisa assim que... Esse processo foi 10 anos, você disse? É mais ou menos, né? Mais ou menos 10 anos. É, mais ou menos. Mais ou menos. Alcoólatra. E aí, tipo, ele saía de casa no final de semana, ia pro bar. Pastora, ele saía do serviço e ia para as festas. Para as festas, sei lá para onde ele ia, que eu nem quis saber. Só sei que ele chegava de madrugada. Teve até um dia que ele encontrou com a sua irmã, né, amor? Isso. Aí no outro dia, tipo, pastora, eu guardava para mim, sabe? Eu não ficava falando, expondo para a família o que eu sentia, né? Acho que por isso que me machucava muito mais, né? Sim. Aí a minha cunhada encontrou com ele. Aí ela falou, o Nelson, o que o Nelson tá fazendo? Que ele tá chegando de madrugada. Eu falei, ele saiu com os amigos dele e tal. E eu ficava ali, né, pastora, esperando. E a Mariana era pequena, né? Eu tinha o Gabriel, maiorzinho, e a Mariana pequena. Foi logo que a gente mudou pra essa casa. Acho que a Mariana tinha uns 4 anos. Então faz 20 anos, né, mãe? Você se converteu, né? 20 anos. 20 anos. Eu me converti. E aí, como é que foi esse processo da conversão? O processo foi assim, eu já vinha sofrendo muito, né? Durante a minha caminhada, né? Tudo desde pequeno, todo aquele contexto todo. E eu sempre tive essa sede né? E quando, nesses últimos dias, antes de eu me converter, na verdade, já tinha me convertido lá atrás, né? Muitos anos atrás, e me afastei. Não fiquei nem um ano na igreja. Peguei, me afastei da igreja, não quis mais saber. E aí eu fui caindo num processo de tipo, uma depressão, né? Eu trabalhava na Barra Funda na época, tinha minha casa, já morava nessa casa nova que a gente tem, né? Eu já tinha um filho, tinha um casamento, né? Já era casado, tinha emprego, tinha saúde, mas eu não estava feliz. Aí eu saí, igual ela tá falando, e chegava tarde, né? Saía, ficava na bagunça em geral, né? Uma bagunça assim desvairada lá. E eu chegava 2, 3 horas da manhã, mas muitas das vezes eu me peguei chorando, né? Eu começava a chorar, muitas das vezes eu pegava o ônibus para vir para casa e dentro do ônibus eu chorava e falava com Deus, né? Falava, Deus, me tire da situação que eu não estou mais aguentando, né? Eu quero mudar de vida, eu quero ser uma nova pessoa, porque a minha alma doía muito, apóstola. Doía, não sei se já ouviu falar em dor de alma, mas a minha alma doía. Doía da planta do pé até o alto da cabeça. Na época eu tinha cabelo, hoje não, né? Eles foram embora, mas na época eu tinha cabelo e doía muito, né? Doía tudo. E dentro também era uma dor insuportável. E eu via as pessoas indo para lá, indo para cá, vivendo, indo no mercado, fazendo compra, fazendo isso, vivendo a vida cotidiana delas mesmo, e eu não tinha prazer mais em nada. Eu queria morrer, né? Eu queria que Deus me matasse, assim, queria que Deus me levasse. E muitas das vezes eu ficava na escada, eu ficava chorando, e a Regina falava, o que você tem? Eu falei, não sei, eu tô sentindo uma angústia muito grande dentro de mim, né? E eu falava para Deus, assim, para Deus me tirar, porque eu não tinha mais prazer na vida, eu não tinha mais prazer. Nunca me passou pela cabeça de tirar minha vida, isso nunca me passou. Mas vontade de ver eu já não tinha mais. E eu fiquei muito angustiado, né? Eu chegava na empresa para trabalhar, todo mundo na época me chamava de Nelson, né? Estamos único de gente aqui. Ô, Nelson, Nelson, é isso? E eu dava aquele sorriso, sabe quando você parece que está tudo travado assim, que você dá aquele sorriso, você faz um esforço gigantesco para dar um sorriso para a pessoa, porque eu estava sofrendo, apóstolo. Eu queria alguém que viesse e me desse um abraço, e falasse, puxa vida, Deus existe. Mas eu não tinha ninguém que falava isso para mim. Na verdade, existia um vazio dentro de você que só é preenchido com a presença de Jesus. Com a presença de Jesus, exatamente. Né? E por isso que Jesus fala, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, meu jugo é leve, né? Meu fardo é suave. O do mundo não. O sistema mundano, ele coloca um peso nas costas da gente, sim, que ele vai definhando a gente, né? Ele vai definhando a sua fisionomia, ela fica uma fisionomia
de sofrimento. Você vê uma pessoa na droga, você olha para a fisionomia e vê uma pessoa que está na presença de Deus, né? A diferença é absurda. Com certeza. Né? Tem A brilho, Bíblia né? fala que o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do espírito o coração se abate, né? É. Então, eu tinha muito um vazio gigante. E comecei a ficar nesse processo de depressão, comecei a ficar muito triste, né? E comecei a beber, e comecei a sair, como ela estava falando, saía muito, e bebia muito, e procurava esse vazio na bebida alcoólica, né? E teve uma época que me deu aquela síndrome do pânico. Eu entrei em algo lá que me prejudicou demais na época, e eu entrei nesse processo de pânico. Eu saía para trabalhar e eu ficava com medo, né? Ficava com medo de tudo. Olhava assim, medo, eu ficava assim, eu andava apavorado assim na rua. Olhava, se passasse um mosquito, eu já olhava assim, sabe? E olhava para trás toda hora, andando e indo trabalhar com a mochila nas costas, olhando para trás. Porque me deu um medo assim, de repente, né? E aquele medo foi perdurando muito, muito, muito. E eu não fui aguentando mais. Aí foi quando uma vez eu estava vindo de lá da firma, né? Estava no ônibus e eu falei para Deus, Deus, o Senhor me transforma a minha vida, né? Ou eu não quero mais viver. Eu não tenho como viver mais, eu não consigo mais viver. Minha vida está muito difícil. Se o Senhor é Deus mesmo, o Senhor vai mudar a minha vida. Eu vejo falar que o Senhor muda tanta vida, né? Tem tanto testemunho de pessoas falando que o Senhor muda, que o Senhor transforma, que o Senhor liberta. Eu quero experimentar isso do Senhor. Muda a minha vida, Senhor, que eu não estou mais aguentando, né? E foi quando Deus, ele começou a trabalhar, né? Porque às vezes a gente pensa que Deus não está trabalhando, mas ele está, né? Invoca-me no dia da sua angústia, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, Jeremias 33:3. E comecei a buscar a Deus do fundo do meu coração. Eu peguei e, né, falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai mudar a minha vida, né? Eu faço um voto. Sozinho, você e Deus. Eu e Deus, porque eu não estava aguentando mais aquela situação que eu estava triste, estava infeliz, não queria mais viver, não tinha mais prazer em nada. E foi quando essa minha irmã começou para a igreja e convidou a Regina. E toda vez que eu chegava, só um minutinho, ela brigava comigo. Brigava, falava, você está destruindo nosso casamento, você está acabando com o nosso casamento, né? E uma vez eu cheguei, essa vez eu não esqueço nunca. Foi a vez que eu cheguei e que ela me tratou bem. Ela falou palavras, sabe? Palavras brandas para mim, né? Porque palavra dura suscita ira, né? Mas a palavra branda desvia o furor, tá lá em Provérbios, né? Sim. Ela desvia o furor, a palavra branda, né? Sim. Se a pessoa chega, o outro tá já naquela situação, vai jogando pedra, não vai resolver, né? Se fosse com pedrada, não resolve as coisas têm que ser no diálogo, né? Por isso que Deus falou que não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, né? E aí eu vi e falei, puxa vida, ela me tratou tão bem, e fui dormir assim, né? Falei, meu Deus do céu, né? E Deus ali já começou a trabalhar. E ela falava para mim, vamos para a igreja domingo? Vamos para a igreja domingo? Eu nunca ia. Eu chegava, ele estava ouvindo rap, pastor. Racionais. Tomando cerveja. Gostava, nossa. Ele tinha um monte de disco, pastor. Ele tinha coleção de disco. Aí eu chegava, ele estava ouvindo, né? E você começou toda semana para a igreja? Eu ia. Lá, a igreja que a gente ia tinha muitos, como se diz? Muita congresso, né? Muitas, como é que fala? Libertação. Fugiu agora. Tinha culto de libertação, tinha vários cultos. Então... Ia todo dia. Então a gente ia todo dia. Na época, eu e minha irmã tinha começado a trabalhar numa sociedade, a gente saía do salão e ia a pé para a igreja, porque era muito difícil, às vezes a gente nem tinha dinheiro, a gente ia para a igreja, a gente ia quase todos os dias. E aí eu ia chamando ele não ia. Mas ele tinha vontade de ir, né, pastor? É assim que acontece, né, com as pessoas. As pessoas têm vontade. Às vezes não tem força. O pecado, exatamente. Ele é como corda. A corda aprisiona, amarra a gente, né? O pecado é igual corda, ele amarra você. Então você quer ir, mas você não tem força. E ela começava a me chamar. E um dia eu falei, Regina, eu vou. Mas eu vou do jeito que eu tô aqui. De bermuda, tênis, né? Boné, camisa do Santos, né? Que eu gostava muito do Santos, camisa do Santos, eu vou desse jeito. Ela, não tem problema não, você vai. Nossa, ficou toda contente, né? Nossa, que alegria, né, pastora? Quando
Você chama, a pessoa não vai, né? Se você tá com problema no seu casamento, lute, porque Deus opera milagres. E ainda os mais difíceis é o que mais Deus pega, né, pastora? Certeza. Os que mais você fala, não, aquele não tem jeito. Pra gente sim. não tem jeito, né, Onde pastora? abundou o pecado, Superabundou, exatamente. Para Deus tem, porque Deus pega aqueles e transforma, né, pastor? E muda, Transforma né? completamente. A ponto de você olhar e falar, uau, nem a mesma pessoa. Olha, pastor, e foi uma transformação tão grande que, olha, desde que a gente se converteu, nunca a gente saiu da igreja. A gente já mudou de ministério, né? Mas o foco é o mesmo, né, pastora? Sim. O reino de Buscando a Deus, né? presença de Deus. Com certeza. Não é a placa, a gente... Mas agora eu vou falar um pouquinho do o dia que a gente foi. O Nelson sempre teve ministério nas igrejas que a gente passou. O Nelson sempre teve ministério, né? E eu nunca tive ministério nenhum. Eu sempre fiquei ali no cantinho, no banco, sabe? Na minha, tal. Até quando eu fui fazer a escola de líder, a Aline falou, vai fazer escola de líder. Eu falei, Aline, pelo amor de Deus, eu não consigo, não entra na minha cachola. Ela, para de falar isso, que não entra, que entra sim. E o Nelson, ele sempre teve ministério e eu não. Eu ficava sempre no banco. E quando eu fui para o encontro com Deus, Deus falou comigo que eu e ele ia fazer a obra de Deus junto. Olha que Não só eu e o Nelson, como também meu sobrinho e a esposa dele, que eles também são líder de célula. Até lá no dia do encontro, Pode falar? Pode? Eu mandei uma cartinha para ela, para minha sobrinha, falando que Deus tinha falado que ela também ia fazer a obra Quem de é Deus. a Maria? É a Natália e o Vinícius. Eles são da geração. A Júlia também é minha sobrinha, a Júlia, que deu testemunho de. Bastante gente. Então, pastor, através da gente, a gente veio. Júlia, que a mãe deu também testemunho. Aqui no Só que irmã. A gente começou a vir na igreja, eu e o Nelson. Assim, eu não queria tirar eles de lá de onde eles estavam, né, pastora? Aí eu cheguei, falei da igreja e tal. Aí minha irmã, a gente vai visitar. Aí ela veio visitar com a Júlia. Aí a Natália e o Vinícius também veio visitar. E você vê, pastor, e através de mim e dele, a gente estava tudo frio, sabe, pastora? No ministério que a gente estava na igreja, mas a gente estava morno, né? Porque não tem que estar nem frio nem quente, né? Tem que estar ou frio ou quente, não morno. A gente estava morno, sabe? Tem que estar quente, né? Mas a gente estava morno, sabe? E através a gente vindo para cá, a gente mudou completamente. Glória a Deus. Completamente, você pastora. Então você foi pro encontro. Fui pro encontro. Depois disso se matriculou na escola de líder. Não, o Nelson fez primeiro a escola de líder. Ele fez primeiro. Aí ele tinha vontade de abrir a célula, né? Aí a Aline Reis tem que fazer a escola de líder, porque aqui eu não trabalho sozinho, não, os dois juntos. Sim. Aí eu fiquei com isso na cabeça, sabe, pastor? Que Deus já tinha falado para mim, né? E a gente hoje é um excelente líder de célula. Então, hoje cuida do povo, junto com o Nelson, excelente líder de célula. Então, pastora, e logo que a gente começou, né? Nossa célula ainda é pequena, por enquanto, né, pastor? Não, está em crescimento. Está em crescimento. É uma célula em crescimento. E assim que a gente começou, eu tenho uma discípula lá, que é a nossa sobrinha, ela mandou uma mensagem falando que eu sempre fui a líder dela. Ela falou, você sempre trabalhou na minha vida espiritual. Você sempre foi minha líder, você só não tinha o nome. Sabe? Aí essas coisas, né, pastora, vai te fortalecendo e vai te dando força para você ir estudando a palavra, você ir crescendo, né? Na verdade, ao longo da vida, a gente vai semeando muitas sementes, depois vai florescendo e a gente nem imagina. É isso, pastora. A gente nunca vai ter noção do alcance daquilo que é feito. Porque às vezes você fala com uma pessoa, de repente, no mercado. Exatamente. Você não vê aquela pessoa indo para a presença de Deus, mas a mente vai frutificar. Exatamente. Até um status, né, pastora, que a gente põe no celular, porque como eu tenho comércio, então eu tenho bastante contato. E eu sempre ponho. Você trabalha com o quê? Eu sou cabeleireira. Eu e minha irmã, a minha irmã, a mãe da Júlia, a gente trabalha junto. Olha só, tô sabendo várias coisas. A gente trabalha junto já há 20 anos, a gente trabalha junto. Logo que a gente se converteu, a gente começou a trabalhar junto. Bem, mas me fala da conversão, então, Nelson. Como é que foi a conversão? E aí, eu não tinha, né? E aí eu fui para a igreja, né? Você foi nesse dia que ela te convidou, que ela ficou feliz da vida. No domingo. E aí, né? Foi lá o pastor pregando a palavra, e ele pregou aquela palavra, e tudo que ele falou serviu para mim.
Sim. Vem aqui na frente, você que está nessa situação. Vai lá para frente, né? E eu não me esqueço de Mateus 11:28. Vinde a mim que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E uma passagem que mudou muito minha vida, que fez eu começar a mergulhar na palavra de Deus, no estudo, na Bíblia mesmo, no conhecimento, foi Romanos 12:2, né? Para a gente saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Não vos amoldeis, né, a este mundo, mas, né, Mas transformai-vos pela vossa mente. mente, para você saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquilo ali deu um chacoalhão no meu ser, né? E toda vez o pastor falava e eu ia lá na frente. E quando ele falou aquela palavra, parece que foi um bálsamo que, sabe, parece que saiu um peso de dentro de mim assim, que eu chorava igual criança lá na frente. E eu falei, não quero mais sair daqui de dentro. Eu queria ficar dentro da igreja, eu queria morar dentro da igreja, porque o ambiente, né, ali era gostoso, não tinha aquele peso saiu de mim, aquela angústia foi saindo, né? A dor da alma. A dor da sendo alma. limpo. Exatamente. Por quê? Porque Jesus foi preenchendo o lugar vazio. E quando Jesus cura, você não volta, né, pastora? Quando é cura mesmo, e né? aí eu entreguei a minha vida, né? Nesse contexto, eu entreguei minha vida para Jesus. Falei, Jesus, eu nunca mais quero sair da presença do Senhor, né? E na terça eu fui também, na segunda eu fui também. Comecei todo dia, porque eu me sentia muito bem ali. A palavra, né? A palavra, ela é um bálsamo para a vida da gente, né? O salmista fala que é melhor a palavra do que inúmeras riquezas em ouro e prata, né? Ele tinha muito mais prazer na palavra de Deus, né? O Davi fala isso, né? Que a palavra para ele é como mel, né? Como ouro. Então eu fui nessa situação para a igreja. E aí comecei a caminhar, né? Aceitei Jesus e as coisas que eu tinha, a bebida, eu já fui parando, eu já fui me despojando de tudo, né? Até Roupa dos que eu discos, tinha né, amor? ganhado, peguei meus discos, vendi tudo, né? Eu gostava muito de samba, né? Gostava muito de pagode, de rap. Ultimamente era rap, né? Aqueles rap pesado que faz apologia, né? Tá. Eu gostava muito disso, de funk também, aqueles funk, né? Norte-americanos, sabe? Mas era James outro tipo de Brown, funk, né? outro, né? Aqueles funk bem antigão, né? Que eu já tenho uma certa idade assim, já tô meio... Não é mais esses, pastor. Já tô meio... então eu vim desse contexto, né? Que tinha muito baile. Antigamente na minha época tinha muito bailinho, né? A gente ia muito para baile, para dançar e tal. E aí fui me despojando de tudo isso, fui arrancando isso da minha vida, vendi os discos e parei de vez. Sabe quando você... Parei de vez, parei de beber, parei de fumar, parei de escutar música do mundo, peguei as roupas que eu tinha ganhado tudo, sabe? Que não fazia mais parte de mim, dei, vendi e parei com tudo, né? Simplesmente assim, eu falei, não, de agora em diante, ou sou crente ou eu sou do mundo, eu não vou ficar no muro, né? Como Eliseu fala, né? Não fica coxando em dois pensamentos, se você é de Deus, se não é, né? Vocês estão coach espiritual, né? Ou você é de Deus ou não é. E eu falei naquele dia, então eu vou mudar. Eu escolho ser de Deus agora, né? E sentindo aquela presença de Deus na minha vida, e chegou um dia que fui pro culto, o pastor pregava, vem aqui na frente, eu não ia mais. Eu já não tinha mais que ir, eu já estava com a minha vida, né? Deus consertou, né? Ele fez uma obra gigantesca na minha vida de transformação. E o meu prazer hoje, é ler a Bíblia. Desde quando eu me converti, 20 anos, lendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Todos os dias lendo a palavra, né? A Bíblia já era 9 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Uau! 9 Eu nunca li, pastora, você vê? E eu Esse comecei a ano eu tô mergulhar. lendo, pastora, esse ano eu Tem vou que ler. fazer o plano de Eu tô fazendo. Porque é a palavra que transforma, né? Ela é como espada de dois gumes, como está lá em Hebreus, né? 4:12, que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, né? E é apta para discernir os propósitos e intenção do coração. E aí eu comecei a caminhar com o Senhor mesmo. Aí eu falei, não, agora eu vou ser de Deus, agora, né? E no começo, assim, tinha um certo, né, das amizades da gente, aquela tiração de sarro, né? Tem um vínculo muito forte com as pessoas do mundo, né? Então, esse rompimento. Até do meu pai. Meu pai agora é crente, porque meu pai sempre foi dono de bar, né, e tudo. Agora é crente, não sei o quê. Começava, né,
a tirar um sarro e tal, né? Eu falei, pai, agora eu vou para a igreja, agora minha vida é outra, agora eu não quero mais aquela vida que eu tinha, agora eu vou caminhar com Jesus, né? Daqui para frente é uma nova vida. Como tem sido, né? Isso fazem 20 anos. 20 anos. Mudou completamente. Eu nunca, apóstola, se eu falar que eu já tive vontade de sair da igreja, eu vou mentir, que eu nunca tive vontade de olhar para trás. Nunca me passou pela cabeça, eu vou sair, Nunca. Eu sempre tive vontade de crescer, né? Crescer na graça e no conhecimento, né? É uma transformação genuína, né? É uma transformação. Agora minha vontade é ler Bíblia, é célula, é igreja, é louvor, Ele é professor da escola de líderes, inclusive, viu? Tive a diretora Aline, né? Me chamou. Falei, lógico, Aline, porque meu negócio é palavra, né? Eu gosto de palavra, né? Tanto é que quando foi ter escola de líderes, eu já me matriculei, porque eu não sabia que tinha que ser com ela. Os dois fazer junto. Você começou a fazer comigo, você não tinha ido para o encontro ainda, não? Isso! Lembra que eu mandei um áudio? Eu já falei, eu vou fazer esse curso, porque aonde que eu vou, eu já gosto de pegar os cursos. Não, é uma coisa muito engraçada, porque aqui as pessoas passam a fazer escola de líderes depois que vão para o encontro com Deus. E aí nós estávamos no segundo módulo, me corrija se eu estiver errada. Eu estava dando aula de segundo módulo. E aí ele me chamou no particular e falou assim, apóstolo, vai ter encontro, eu queria saber se vai ser cancelada a escola de líderes. Aí eu falei assim, não, eu não estava entendendo a pergunta dele. Eu falei assim, não, eu não vou dar aula para você nesse dia porque eu vou estar no encontro, mas vai ter um professor responsável. Aí ele falou assim, mas é porque eu vou pro encontro. Aí eu falei assim, mas você está indo de novo? Aí ele, não, é a primeira vez. Eu falei, funcionava, até que eu falei, apóstolo, me perdoa, não. Eu sabia que não funcionava o processo. Então, quando é coisa ligada à palavra, eu já quero fazer, sabe? Buscar Deus, isso é buscar lindo. Deus, né? Não, e agora você vê assim, como a sua vida é completa. Hoje você sente a angústia que você sentia? Não. Hoje você é dependente de remédio? Não. Sente aquela depressão? Não. Precisa de bebida para ser feliz? Não. Então, é isso. Nós só precisamos da presença de Deus. Nosso Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, meu Deus, vocês são tão felizes e vocês nem bebem nada. Porque às vezes as pessoas atrelam a felicidade àquele momento de bebida, de achar que a pessoa só consegue ser feliz se ela estiver usando qualquer tipo de droga, seja lícita ou não lícita, né? Mas não é assim, porque a presença de Deus nos faz felizes, né? Nos faz, ela completa, né? Existe algo que completa a nossa vida, aquela sensação de alegria, Deus é maravilhoso, Deus transforma. E sou apaixonado. No dia seguinte, né, pastora? A pessoa sai, bebe e no outro dia. A gente não, a nossa alegria é de Jesus, a nossa alegria a melhor coisa na vida do ser humano é ele deitar a cabeça dele no travesseiro, a consciência limpa, tranquilo, não deve nada, ter paz com Deus, né? Saber, nossa, se Deus me levar essa noite aqui, eu não sei, tudo bem. Eu tô com Deus, eu vou para a glória, né? E se é que às vezes, a gente não entende muito o trabalhar de Deus, né? Eclesiastes fala que a gente, por mais que a gente procura compreender as coisas de Deus no seu sentido pleno, a gente não consegue entender, né? O livro de Eclesiastes fala isso, né? O sábio pode até afirmar que compreende, mas ele não entende como Deus age, as inúmeras formas desse Deus agir, porque cada pessoa tem uma história. Sim. Você tem uma história, ela outra, ele outro. Cada pessoa, Deus, ele tem inúmeras maneiras, né? Às vezes na vida dela de um jeito, na minha de outra. Então, desde pequena assim, Deus ele já vinha trabalhando na minha vida, né? Já vinha colocando esse desejo de buscar, né? E às vezes tem uma ferramenta que Deus usa muito, né? Didática. Dói um pouco, mas é pro bem da gente, né? Sim. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas o beijo do que aborrece é enganoso, está lá em Provérbios, né? Uma das coisas que Deus muito usa é o sofrimento. Né? Às vezes ele pega o sofrimento assim, uma perca, alguma coisa, para te trazer e fazer você lembrar que existe um Deus no céu, né? Que ele está no controle de tudo, a soberania de Deus é maior que tudo, ele é soberano, né? Ele está acima de tudo. Então, Deus é o que abaixa, que levanta, que faz descer a sepultura, que faz subir da sepultura, né? Que mata, que faz viver, né? Quando Ana canta aquele cântico, está lá em 2 Samuel, ela fala isso no cântico de Ana, né? Que é esse Deus que a gente serve. Então, ele pega a gente e ele fala, não, eu tenho que trabalhar na sua vida, eu vou começar a colocar o desejo em você de me buscar,
né? Porque Não, Deus e colocou olha- no homem o desejo da eternidade, também E Eclesiastes. olha que coisa incrível, né? É muito forte isso, porque você estava prestes a cometer um assalto e Deus te falando, olha para trás. Tipo assim, Deus te livrou naquele momento. Sim. Vê como Deus, ele vai agindo de uma forma para poder trazer a pessoa de qualquer jeito. Isso. Porque não tem como você duvidar naquele momento que Deus estava falando com você, né? Exatamente. Mesmo no momento assim, você estava perdido, com pensamentos horríveis, com o desejo de fazer algo muito ruim para outra pessoa, mas aí Deus vem e fala, parou. É. Incrível. Eu Deus tenho tem um algo para plano, você, né? Né, pastora, Coisa na vida da linda, né? pessoa, né? Sabe que o Reinaldo uma vez, isso a gente contou no primeiro podcast, eu não sei se vocês assistiram, o primeiro Eu podcast assisti. que nós gravamos, e foi incrível também, porque ele também bebia bastante. Meu marido, antes de se converter, trincava o caneco. Eu nunca bebi, nunca. Eu também nunca, não, nunca nem pastora. gostei de nada. Eu É, nunca curti essas coisas. Sempre tive uma vida muito mais regrada. Meus pais sempre foram muito firmes assim com a gente, então nunca me perdi, graças a Deus. graças a Mesmo não sendo crente, sempre foi muito regrado. E aí ele queria beber a qualquer custo. A gente tava indo para a igreja, os pastores foram passar o Réveillon com a gente no apartamento dos meus pais na praia. E imagina, a geladeira lotada de cerveja, porque ele bebia, né? Todo mundo bebia nessa época, dos homens, né? E aí ele falou assim pra mim, tô doido de vontade de tomar uma cerveja. Eu falei, você não vai beber aqui com os pastores aqui dentro, mas tá louco? Aí ele falou assim, eu vou descer lá na tia e vou tomar uma. E desceu. Quando ele desceu, não, isso foi demais, foi Deus, purinho, purinho. Porque do jeito que ele desceu, ele disse que pediu pra tia a cerveja e abriu. Nessa que ele abriu, ele falou assim pra tia, ô tia, você já foi assaltada? Porque sei lá por que ele pensou nisso. Ela falou assim, não, nunca fui. Nisso colou o cara com o berro na cabeça dele, na cabeça da tia, um de cada lado. E tipo, ele tava com uma corrente, fez ele arrancar a corrente. Meu, ele não deu um gole na cerveja. O homem subiu branco. Quando chegou em cima, ele, ô pastor, eu desci pra tomar uma cerveja. Nossa, Mas eu acho que o diabo mandou me pegar lá embaixo. Eu nunca mais bebi. Naquele dia em diante, nunca mais bebeu. Então, eu vi o que, né? Nesse momento, foi Deus resgatando. Foi como com você. Exatamente. Deus falando na sua voz, tipo, não faz isso. É. Porque aquilo que você poderia ter feito, poderia ter rolado uma troca de tiros. Poderia ter rolado coisas horríveis. Talvez você seria morto, talvez aquele senhor seria morto. E olha, talvez o dobramento daquilo E eu não, fora de mim, né? Porque a noite toda bebendo, sem dormir. Então. Fora de, né? Usei droga e tudo. E ele é didático, Deus. Ele tem as formas dele de trabalhar na vida do homem, né? É como se ele falasse assim, olha, eu tenho algo na sua vida muito grande. Porque Deus é muito bom, apóstolo. Ele manda tudo antes do ser humano. Ele vai mandando misericórdia, manda o amor, né? Deus, ele só não pode chegar a pessoa no juízo de Deus, né? Que quando chega no juízo, Deus bate o martelo e fala, aí, rapaz, esse aí, né? Esse aí... Mas ele vai tendo misericórdia. Por isso que um dos atributos de Deus é a longanimidade. Ele é longânimo. O que é longânimo? É dando tempo. Vai dando tempo para o ser humano, se conserta, rapaz. E o ser humano vai... O homem sem Deus, ele é como um pneu, assim, ó. Vai descer no espinhadeiro, né? Tudo torto, né? Sem rota. Sem rota. Vazio. Mas Deus, ele vai mandando atributos dele para a gente se consertar. É como Deus viesse dando uns pequenos toques, vai trabalhando na vida da gente e a gente não quer Deus, não aceita Deus, eu não quero, eu quero viver. Na verdade, eu acredito assim, quando as pessoas morrem e vão para o inferno, elas tiveram muitas oportunidades. Sim, exatamente. Em diversos momentos, Deus falou com elas. Falou. Deus de alguma forma. Deus jamais lançaria alguém no inferno, porque a gente sabe que o futuro ou esse é o inferno. Exatamente, exatamente. A gente tem uma eternidade com Deus ou fora dos princípios de Deus, da vontade de Deus. Mas Deus não é injusto, de maneira nenhuma, de lançar alguém no inferno se a pessoa nunca tivesse tido oportunidades. Então, isso é até uma coisa para parar para refletir, né? Quanta chance Deus já deu? Talvez você está ouvindo esse programa, talvez Deus já tenha falado muito com você em determinados momentos e você ainda está se negando a ouvir a voz dele, a receber o chamado dele. Mas tudo isso que a gente está conversando aqui, entenda, é para você. É para você que está ouvindo. Então, esteja atento aos sinais. Esteja atento àquilo que Deus fala. Esteja atento às vezes que Deus te chama, porque é impossível você passar por essa vida
Sei que Deus te dê sinais do amor dele. Não passa. Sei que Deus tente te atrair de alguma forma, né? Com laços E de Deus amor, é tão como grande diz a que ele deixa a pessoa escolher, né, pastora? Exatamente. Ele avisa, mas ele deixa a pessoa escolher. É o né? livre-arbítrio, ele te deixa à vontade, né? Porque a gente não é robô, né? Deus fez seres humanos com capacidade intelectuais de pensar, de agir, né? De cognitiva, de fazer, né? Só que tem coisas que agradam a Deus, né? É como uma nação. Nós somos nação santa, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus escolheu a gente. E muitas outras pessoas no mundo, Deus escolhe. Ele tem escolha. Ele quer que a gente faça a vontade dele, que a gente seja um povo escolhido de Deus e ande reto nos caminhos dele. Sim. É isso que Deus quer para o ser humano. E por fim, vida eterna. E por fim, né? Depois de desfrutar daqui dessa terra, de, né? Comer uma terra que manda leite e mel, comer do bom e do melhor, viver uma vida regalada, né? Porque isso é dom de Deus, né? Sim. Salomão fala que é dom de Deus, come, levante cedo, trabalhe e desfrute do suor do seu trabalho, e coma e beba e seja feliz com a mulher da sua mocidade. A mulher Como da eu estou mocidade, sendo agora. Isso é importante. É. Com a mulher da mocidade. É. Né? Eu perseverei, né, pastora? E Deus Valeu me a deu a pena. vitória, com Ela é uma certeza. guerreira, apóstolo, Com ela é uma guerreira, ela não desistiu, né? Você está escutando esse podcast agora, não desista do seu marido, não desista, continue buscando, ore, porque no tempo certo Deus vai trazer ele para junto de você. Não desanima, levanta a sua cabeça, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida. Amém? É isso aí. Aqui passam muitos testemunhos, realmente, de mulheres que ficaram firmes na presença do Senhor e os maridos se converteram. Se converte. Não, e vice-versa também, né? Muitos com maridos certeza. permanecem firmes e a mulher vai também. Você vê como a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, né? Eu sou apaixonado pela Bíblia, né? Fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as mãos derruba. A mulher sábia, né? Foi a mulher sábia. Falou, o quê? Eu vou correr para aquele que pode resolver minha situação. Não vou para o Facebook, não vou para o Instagram, não vou para nada, né? Na época não tinha, mas hoje em dia o pessoal vai, né, pastora? Vai tirar as mazelas. A gente tem que correr para quem pode resolver a situação da gente. É só Deus, apóstola. Tem um momento na vida da gente, eu vou falar com toda a convicção e certeza deste mundo, que ninguém resolve. Não tem remédio, não é esposa. Muitas vezes é pessoa que você vive anos e anos, mas o que passa aqui dentro, aqui no interior, aqui na mente, a pessoa não sabe. É só você e Deus, né? Por isso que Deus é onisciente, Ele conhece o nosso interior, a nossa vontade, o nosso desejo, né? Sabe o que a gente está pensando, o que a gente vai falar. Deus já sabe tudo. Então, muitas das vezes, a gente tem que correr para quem vai resolver a situação da gente. Não pessoas vão jogar a vida da gente no ventilador e vai espalhar, né? Em vez de ajudar, vai acabar, né? Mas aquele que pode resolver mesmo, Deus resolve. Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo milagre que Ele operou lá atrás, Ele continua operando hoje. Ele continua libertando, transformando. Como continua, né, Nelson? Você sabe que eu falo assim, para mim, é muito fácil falar de milagres. Mas é porque eu acredito. Exatamente. Eu acredito. Quando eu subo no altar e falo, quando eu falo assim no programa, é porque eu creio realmente. Por que eu creio tanto? Porque eu vejo, eu tenho o privilégio de ver tudo assim de camarote. Justamente por ser pastora da igreja. Então, assim, eu escuto muito. E até o desejo de fazer esse programa nasceu disso. Porque eu escutava muitas coisas e tipo, eu não tenho como compartilhar isso com as pessoas num culto. Tantas histórias maravilhosas que eu escuto, é impossível. E aí eu falei para o meu marido, as pessoas têm que saber o que Deus está fazendo. As pessoas têm que ter noção de quantas coisas vão acontecendo, assim. É uma multidão de testemunhos. São coisas incríveis que Deus vai fazendo. E como é maravilhoso a gente andar com Ele. Como é maravilhoso a gente ter esse privilégio de ver a bondade de Deus ser estabelecida. E isso não é só para quem está dentro da igreja. Deus vai buscar. Deus busca no o traficante, Deus busca o macumbeiro, Deus exatamente, busca a prostituta, aquele que não tem amor, Deus busca os perversos e vai trazendo, e vai trazendo, e vai trazendo, e vai transformando. E aí você vê uma pessoa que não tinha credibilidade, né? Um pai, talvez, que deixava sua família para ir no boteco beber, gastava dinheiro lá, tinha uma vida, né, dissoluta, saindo e tal. E hoje o quê? Um homem restaurado, um marido honrado, um vô presente,
Mas por quê? Porque Deus entrou. Deus transformou. Onde Deus entra, tem mudança, né, pastor? Onde Tem a mudança e luz entra, as transformação. trevas saem, não tem É como outra ficar, vida. né? Não tem como ficar. De uma mesma fonte não jorra 2 tipos de água, né? Não sai água, né? A gente é como um copo vazio, né, pastora? Que só quem preenche é a presença de Deus, né? Só. Se você encher aquele copo da presença de Deus, você vai se sentir cheio, né? E eu vou falar uma coisa, apóstola. Muitas vezes eu bebi, mas eu bebia para cair. Eu não bebia para ficar meio alegre assim. Enquanto eu não visse o fim da bebida, eu não parava. Meu Deus. Eu tomei tantos tombos, né? Muitos tombos. Já ralei aqui, já cortei, né? Já fiquei bem assim, ruim mesmo. Uma certa vez eu estava num lugar lá e eu tinha que vir embora. Eu tinha recebido o meu pagamento. E para não dormir fora, eu falei, não preciso ir embora. Porque eu sempre tive assim, de dormir na minha casa, né? Nunca... E eu peguei o dinheiro, aquela vez, eu tinha tanta conta para pagar, acabei gastando tudo na farra. E acabei pegando um táxi para vir de lá até... Cheguei em casa e a Regina trancava a porta do quarto. E eu tinha que bater. Abre. Eu não vou abrir, não. Você está acabando o nosso casamento. E começava a chorar, e aquela choradeira, né? E um dia ela abriu e fomos dormir. Isso foi numa sexta-feira. E umas 3 horas, assim, 3, 4 horas da manhã, eu dormindo e ela chorando. Chorando. E eu acordei e falei, o que foi, né? O que você está sentindo? Ela chorando. Ela falou, acabei de ter um sonho com você. Deus me mostrou você entrando num lugar assim, uma parede preta, cheia de cobra, né? E você indo. E eu falava para você, não entra, não vai por esse caminho, né? Não vai por esse caminho. E eu olhava para trás assim e ia andando. E olhando para ela ficando lá atrás, eu ia caminhando, andando por aquilo, né? E eu entendi que aquilo ali, aí eu falei, meu Deus do céu, que situação. No outro dia eu fui trabalhar no sábado, fui trabalhar arrasado. Levantei, não dormi nada, né? Levantei assim, 6 horas da manhã, fui trabalhar, mas acabado, sabe? Acabado. E aquilo não saía da minha cabeça. Eu falei, meu Deus, essa noite eu passei na bagunça. Ela ainda teve esse sonho. Outra feita também, apóstola, foi um mendigo que entrou no ônibus lá no centro de São Paulo. Eu estava lá atrás, nos últimos bancos, e o ônibus mais ou menos cheio, e entrou esse andarilho, esse mendigo. E quando ele subiu, já olhou assim para trás e começou a falar para mim o que eu estava fazendo. E ele falou para mim assim, ó, Deus manda eu te falar para você se consertar, né? Eu não te conheço, nunca vi, mas se conserta, né? Porque Deus manda eu te falar. E quando ele falou aquilo, eu me arrepiei todo. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso me arrumar, eu preciso me consertar. E foi onde eu comecei, né, a buscar Deus e falar, Deus, né? Eu preciso do Senhor, eu não posso ficar mais nessa vida. E meu cunhado sempre me chamava, vamos para a igreja. E eu sempre naquela, não, eu vou, mas não vou. Até que ele enfiou, porque Deus tem um anzol, né? Às vezes ele pega o anzol e fala assim, vem. Ele enfia aqui o anzol, né? Lá em Jeremias fala que Deus tem um anzol. Quando fala que Deus tem um anzol mesmo, né? Ele faz assim e eu fui pela dor. Aí eu fui assim, sabe? Falei, Eu também fui pela dor. Acho que a maioria vai pela dor, né? Vai, né? Se tem crente de berço que já nasceu e nunca sofreu, eu conheço, mas é poucos. A maioria que eu conheço é tudo que estava na prateleira lá, já com a data de vencimento vencida, né? O mercado de Jeová, Deus vai lá e vem aqui que eu vou dar jeito, vem aqui que vai colocando o carrinho e a graça salva a gente. É verdade. Deus é a graça de Deus, né? Por isso que ele falou para Paulo, né? Paulo orou 3 vezes, Senhor me cura, Senhor me cura, Senhor me cura. Na terceira vez, Deus fala para ele, Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus basta, né? Se não fosse a graça e a misericórdia... na sua fraqueza. Exatamente. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, há muito que a gente teria perecido na angústia da gente, né? O salmista fala isso. É verdade. Se não fosse a tua misericórdia, há muito, Senhor, eu teria perecido. E ele fala, agora a sua lei é todo o meu prazer. É lindo, né? Ele fala que agora a lei de Deus é o prazer que ele sente. É estar meditando na palavra, é estar estudando a palavra. Amém. É estar buscando a presença de Deus, né? Se enchendo. Muitas das vezes eu estou no meu quarto, começo a orar e começo a chorar no meu quarto de guerra, né? Buscando a face de Deus. A gente às vezes entra e eu estou lá orando e chorando e vou, sabe? Orando e Deus vai falando comigo, Deus vai tocando no meu coração. É lindo isso, é maravilhoso, né? É um privilégio. É um privilégio. Nós somos felizes, né? Fala, feliz é aquele que tem a presença de Deus. De Deus.
É muita alegria. É uma vida diferente. Diferente. Graças a Deus. E ele tem isso para todos que estão escutando esse podcast agora. Todos podem, ele morreu por todos. O que acontece? Muitas das vezes a pessoa pensa que a igreja é um lugar assim que só fica aquele amontoadinho de pessoas ali que não. Deus, ele quer trazer você também, né, para esse time de pessoas, né, salvas. Deus, ele te chama, né? A palavra de Deus fala: se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração, amolece o seu coração, né? Porque Deus é fiel, ele é longânimo, ele quer te trazer também. O que ele fez na minha vida, ele quer fazer na sua vida também, né? Só basta você dizer um sim para Jesus. A decisão é sua, né? É sua. Ele falou: eis que estou à porta e bato, se você abrir, entrarei em sua casa, serei com você e você comigo. Que maravilhoso, né? O nosso coração. Eu falava para Deus: Deus, entra agora, né? E quando no começo eu pensava que Deus ia mudar minha vida assim, sabe, apóstolo? Não, mas problema a gente tem, todo mundo tem, dificuldade a gente tem. A gente né? não tá ileso a nada disso. O barco vai balançar de vez em quando, vai dar aquela chacoalhada. Mas não vai cair. Mas não vai afundar. Não vai afundar. E a gente tem a esperança, né, pastora, que a gente dorme, mesmo que a gente tenha um problema, a gente acorda e tem um Deus, né? Sim. Zelando que nosso Deus não dorme. É né? isso que eu falo na célula sempre, né? Porque não é um tapete vermelho cheio de pétalas e você ir caminhando e tudo. Não, né? Tem as flechas, os dardos, os dias mal. Tem dia que você acorda e aí vem aquela, né? Você, puxa vida, né? Você tá meio para baixo. Isso é normal no ser humano. Você não vê Elias? Foi se esconder na caverna. Deus falou: Elias, sai daí, rapaz, não quero você aí não. Sai para fora, coma aí que eu tenho uma obra na sua vida, né? Um capítulo lá ele manda matar os profetas de Baal, no outro capítulo ele está depressivo e querendo correr para, né? Mas a gente tem esses momentos da gente, essas fraquezas faz parte do nosso ser, né? Como ser humano. Sim. Mas a gente tem esse Deus que quando as coisas apertam, ele estende a mão e livra a gente. Eu estava prestes a dar com a minha cara no chão, assim, sabe? Cair com a minha cara, me arrebentar todo. Mas Deus foi muito misericordioso com a minha vida. E transformou. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu estou muito feliz por ter recebido vocês nesse programa. Eu tenho certeza que foi muito edificante na vida das pessoas. E se vocês quiserem fazer algum agradecimento, vocês podem, porque agora já está terminando o nosso programa. Eu falei para ela, eu falei, Regina. Rápido, viu? Eu falei, Regina, vai passar rápido. Suando, falando que estava com medo da gravação. Olha só, foi tão rápido que ela nem sentiu. Eu quero agradecer em primeiro lugar a apóstola, o apóstolo Reinaldo, que vocês são pais para a nossa igreja. Essa igreja Restauração, a gente chega aqui, a gente já vê que a gente é muito abraçado, acolhido. É uma igreja que não tem divisão. Se você chega, você quer trabalhar na obra, você vai trabalhar na obra. Não tem miolinho e amizadezinha separada, não. Aqui somos um corpo só, todos trabalhando junto no prol do reino, né, pastora? De ganhar vidas, né, para o Senhor Jesus, né? E que nós ganhamos, né, pastora? Ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus, né? É o que eu sempre falo, eu sou suspeita, né? Mas eu me sinto a pastora mais feliz da terra. Então não é mesmo, pastora? Maravilhoso. E eu falei pro Nelson que nós vamos ficar aqui até Jesus levar a gente, né, pastora? Vamos subir juntos. Chega, né? Vamos subir juntos. Se Deus quiser, arrebatar. Ganhar vidas pro Senhor Jesus cada dia mais, né, pastora? Amém. Que o povo, as pessoas estão muito sedentas, né? Muito, sofrendo muito, né? Eu vejo lá no meu trabalho e a gente fala muito de Deus e eu creio que, igual eu já ouvi falar, né, um professor falou pra gente, tem semente que não é você vai plantar, mas não é você que vai colher, né? Sim. Mas que nós venhamos colher semente pro reino de Deus, né? Jesus. Né, pastora? Que não seja para essa igreja, mas que seja para uma outra, mas que seja pro reino, né? É isso aí. Nelson, quer dar um recadinho para alguém? Rapidinho aqui, eu quero agradecer, né, primeiramente, a apóstolo e apóstolo Reinaldo, né? Que quando eu entrei, eu confesso agora, né? Vou confessar isso para vocês. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu vi no Facebook, né? Eu falei, vamos nessa igreja, Regina? Né? Eu vi lá, aquele passando. Ela falou, vamos. Quando eu entrei aqui, que a gente assistiu o primeiro culto, eu fiquei apaixonado pela igreja. Me apaixonei, foi o primeiro amor. Falei, nossa, que igreja diferente, que igreja gostosa de congregar, os louvores. Eu sou muito criterioso
para congregar numa igreja. Eu sou muito criterioso porque primeiro eu fui vendo como funcionava tudo, Sim. né? Eu amei vocês, né? Eu amo vocês de coração, né? Em Cristo Jesus. Vocês são pessoas, né? Transparentes, idôneas, né? Pessoas de Deus, que a gente vê que é de Deus, né? E eu vi no outro culto que foi a ceia. Eu fui vendo como é que funcionava e tal, né? Falei, Regina, nessa igreja aqui, podemos ficar aqui, né? Porque é uma igreja que tem palavra, aqui tem palavra, né? Vocês prezam muito pelo ensinamento da Bíblia, pela conduta de vida dos membros, né? Pelo ensinamento. Isso é muito gratificante. Onde tem palavra, tem crescimento, tem a transformação, né? E aqui tem isso. Aqui um alimento, né? Bom, espiritual, né? Então agradeço a vocês de todo o coração, né? Por ter recebido a gente com todo amor e com todo carinho. E vamos caminhar junto, apóstolo. Tamo junto. Agradeço a Deus aí, em primeiro lugar. Amém. E essa mulher aqui maravilhosa, que é minha companheira, Sim. né? Já estamos na caminhada há 33 anos juntos, Que bom. né? Eu falo, Deus, dê sabedoria a ela, para ela lidar comigo e a mim para me lidar com ela. Não somos um casal perfeito, porque de vez em quando o negócio dá umas, né? Sai umas Normal, fagulhas, já é um casal. mas depois a gente já se conserta, né? E é isso, né? E agradeço a Deus por ter colocado a Regina na minha vida, meus filhos. Eu tenho uma família maravilhosa, amo eles de todo o coração. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Glória a Deus, Sou queridos. feliz. Glória a Deus. Eu que agradeço por vocês estarem aqui, por serem tão presentes, tão participantes. Eu me sinto muito privilegiada por ser a pastora dessa igreja. Eu falo, Deus foi muito generoso comigo, com o Reinaldo, porque eu tinha tanto medo de ser pastora e hoje eu vejo um povo tão maravilhoso que Deus juntou aqui. E eu me sinto muito feliz por isso, porque nada aqui acontece por mim ou por ele, mas tudo acontece porque Deus está na condução de todas as coisas. Sempre a minha oração é, Senhor, que o Senhor possa nos conduzir segundo a sua vontade, que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente permaneça firme naquilo que o Senhor espera, né? E Ele tem feito isso, Ele tem sido muito bom com a gente. Estamos muito felizes por tudo. Obrigada por estarem aqui. Obrigada eu, pastora. Obrigada por serem tão participantes. Obrigada por serem discípulos que somam, que fazem a diferença, que cuidam das pessoas, são excelentes líderes de céu, excelente professor da escola de líderes, um homem de muito conhecimento. Vocês viram, né, gente? Quanto a citação bíblica arrebenta aqui em tudo isso. E gratidão por vocês serem pastor. Eu que agradeço. Que Deus abençoe. Amém. Queridos, e você que está aí do outro lado, que você possa pegar esse testemunho e guardar no seu coração e entender o quanto Deus é bom através do testemunho de vida desse casal. Você possa compartilhar para outras pessoas. Talvez você conheça alguém que nesse momento está afundado em bebidas. Talvez você conheça alguém que neste momento está afundado em depressão, dependente de remédios. E nesse testemunho para essa pessoa, que eu tenho certeza que ela vai ser tocada, porque o nosso Deus faz milagres e Ele também vai fazer na sua vida. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Fica na paz. Tchau, tchau.